Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos ainda desenvolvendo os nossos devocionais com base nos livros dos reis e hoje faremos uma reflexão na passagem contida em 2 Reis, capítulo 20, e com a seguinte temática: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Convido então a você meditar comigo na passagem contida a partir do verso 1 até o 5. Ampliando aqui para facilitar a nossa leitura. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Bem, interessante pensar aqui acerca da vida desse rei Ezequias. Ele foi um rei muito piedoso, tal como foi o seu predecessor, o rei Davi. Tanto é que quando o livro de Reis faz a apresentação dele lá no capítulo 18, é dito acerca de Ezequias: no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E o verso 3 diz: ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Tal como em Israel passou-se por registro no livro de Reis 20 reis, e relacionado ao reino norte de Israel, nenhum daqueles reis temia ao Senhor. Também acerca do reino de Judá passou-se também 20 reis, mas foram muito poucos os reis que tiveram temor semelhante ao rei Davi. Podemos contar o rei Josafá, o rei Ezequias, o rei Josias, Asa, o rei Asa. Ele teve uma vida de temor ao Senhor, mas não como esses 4 que foi dito na comparação tal qual. Mas Asa também foi muito piedoso. E mais um ou outro restante eram reis impiedosos mesmo. Mas relacionado à casa de Judá, necessariamente a casa de Davi, Deus havia prometido que não faltaria descendente, e Deus manteria a sua promessa até o fim. Bem, como lido agora, Ezequias ele começou a reinar aos 25 anos de idade, e nos primeiros 14 anos foi quando começou a guerra com a Assíria, e a Assíria já tinha dominado
e levado ao exílio o reino do norte. A Assíria quis continuar sua empreitada bélica para ampliar o seu domínio, estender o seu domínio ao reino do sul, o reino de Judá, aqui então governado por Ezequias. Nos capítulos anteriores, nós vemos que nesse cerco, Ezequias agiu diferente de todos os outros reis. Quando a Síria mandou emissários para que o reino de Judá se rendesse e principalmente não confiasse no Senhor, porque a Assíria havia dominado todos os outros reinos e Deus nenhum livrou do domínio da Síria. Diferente disso, Ezequias, ele era uma pessoa que sempre buscava o Senhor nas dificuldades, nas adversidades, contra o seu povo ou contra a si mesmo. E Deus deu a resposta à oração, promessa de resposta de oração, quando ele se viu cercado pela Assíria e Deus desbaratinou o exército da Assíria, aquele comandante enviado do rei Senaqueribe, ele mesmo foi morto em batalha. O reino de Judá prevaleceu naquela batalha, mas a guerra ainda não havia se findado. Nesse íntere, Ezequias foi acometido de uma doença a ponto de levá-lo à morte. E Deus levanta o profeta Isaías, como lemos aqui, dizendo: olha, Ezequias, você põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai se recuperar. E tal como relacionado à guerra na Síria, quando Ezequias se viu confrontado a abrir mão, a se render, mesmo vindo pela palavra do profeta Isaías e sendo palavra do Senhor, Ezequias resolveu confiar no poder da oração e no poder da misericórdia do Senhor. Ezequias, ele ora ao Senhor, ele vira para a parede, possivelmente ele estava debilitado, acamado. O máximo que ele fez foi virar para a parede, orar e chorar diante do Senhor. E quando Deus falou para ele: coloca a tua casa em ordem, você vai morrer. O maior clamor de Ezequias foi que ele não tinha filhos, não haveria descendente. E como é que Deus cumpriria sua promessa dada a Davi, de que nunca lhe faltaria descendente? Semelhante oração, como nos dias de Moisés, quando o povo de Israel afrontava o próprio Senhor, e o Senhor falou para Moisés: Moisés, esse povo é povo obstinado, eu vou aniquilar todo esse povo e eu farei de você, Moisés, um novo povo. E Moisés também intercede pelo povo: Deus, não faça tal coisa, porque o Senhor prometeu para Abraão que dele faria um grande povo, que dirão todos os outros povos. E Deus responde à oração de Moisés. E aqui, Deus também responde à oração de Ezequias. Então, quando Deus, muitas vezes, e aqui não foi a primeira, como foi o caso de Moisés, que Deus dá uma sentença, mas ele já antevê o coração do teu servo piedoso, que vai buscar em oração
em relacionamento com Ele, algo que vai modificar a sua própria vida e muitas vezes o destino do seu próprio povo. Deus, então, Ele vê e ouve a oração do seu servo, o choro do seu servo. E antes mesmo que Isaías saísse do palácio, ele volta e diz para o rei Ezequias: eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, eu te curarei. Daqui 3 dias você vai subir ao templo. E então Deus promete e dá-lhe mais 15 anos. Em cálculos rápidos, Ezequias começou a reinar aos 25 anos. Aos 39, ele contrai essa doença e é esse episódio. Aos 39 anos, ele tem esse encontro particular com Deus, mais um deles. E Deus lhe promete mais 15 anos. Então, 3 anos depois é que nasce o seu filho Manassés, porque quando Ezequias atinge 54 anos de idade, vem a falecer Manassés com 12 anos de idade e inicia o seu reino. E claro, tutelado por curadores, até porque Manassés ele reina por 52 anos. Mas o foco aqui é o relacionamento de um servo fiel com o seu Deus, que mesmo ouvindo previamente uma declaração, uma sentença, que claro, ela no coração de Deus estava dentro da sua soberania, da sua presciência, Deus já sabia qual seria a resposta. Então é uma daquelas sentenças condicionadas implicitamente. Porque Deus prima, Ele prioriza, Ele tem alegria em relacionar-se com seus filhos. Então, não é que a oração de Ezequias mudou a intenção primária de Deus. Ela só se desencadeou na história de um relacionamento. Então, sim, a oração, do ponto de vista humano, move o coração de Deus. Do ponto de vista de Deus, no ato soberano, Deus que antevê tudo, ele se deixa ser acessível e tocado pela oração do seu servo. Então, meu irmão, minha irmã, está com dificuldades, está doente, ou alguém à sua volta padece por adversidade, por enfermidade, não deixe de buscar ao Senhor em oração. Não deixe de derramar ao Senhor as suas lágrimas. Deus vai ouvir e vai interagir. Marcos, você está me dando garantia de que Deus vai curar 100% a toda a oração que for lhe dirigida? Deus vai curar? Não. Deus trata de acordo com sua soberana vontade. Mas nós, humanamente falando, não conhecemos no todo qual é a vontade de Deus. E Deus sabe disso, a nossa vida. O que Deus quer é que nós confiemos nele 100% e na sua vontade. Porque haverá momentos que a vontade do Senhor vai ser glorificar o nome dele
pela enfermidade, pela adversidade, e Ele espera que nós encontremos contentamento nisso, em todas as circunstâncias. E para fundamentar o que eu estou dizendo, eu nos remeto para a oração do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12. Paulo disse: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, revelação do terceiro céu, revelação das maravilhas que Deus estava dando acerca de profecias, escatologia. Paulo fala, para que ele não se orgulhasse, foi-lhe dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para o atormentar. Diante disso, Paulo diz: 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então haverá circunstâncias que mesmo na debilidade, mesmo na fraqueza, mesmo na doença, Deus quer que o poder dele continue atuando em nossas vidas na fraqueza. E Deus honrado seja sempre. Se é para a cura ou para que Deus glorifique o nome dele na fraqueza, muitas vezes não vamos saber. Mas uma coisa nós temos certeza por meio desses 2 textos: Deus ouve todas as nossas orações e faz prevalecer a sua vontade e nos faz conhecer no curso do caminho qual é essa vontade. E em todas as circunstâncias, Ele requer de nós alegria, contentamento, satisfação. É isso que é maravilhoso diante de Deus, poder nos relacionar com Ele, pai, filho, amigo e amigo, senhor e servo. Deus é tudo em todos. Ele é a nossa verdadeira alegria, e é uma alegria completa, que mundo algum, nada e nenhum dos seus recursos pode suprir a alegria que Deus nos permite experimentar nele, em espírito, em oração, em choro, em tristeza, mas sim em todas as circunstâncias, a certeza de que não estamos sós. Deus é maravilhoso. Ele é a nossa alegria. Ele é a resposta das nossas orações, quaisquer que sejam elas. E nos dá força para confiar sempre, sem titubear, sem balançar. Firme no Senhor, meu querido e minha querida. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse dia, a alegria de te servir, de te amar e de confiar no teu poder que repousa em nós, independente das circunstâncias. Obrigado, Senhor, por sempre ouvir nossas orações, ouvir o nosso choro, nos curar, se não na cura física, mas na alma, certamente, porque o físico aqui é temporário, ainda que o Senhor cura muitas e muitas vezes respondendo às nossas orações quando passamos por enfermidade. Mas não há nada comparável com a cura na alma, a certeza de vida eterna em Cristo Jesus, pelo poder que repousa em nós, pelo seu sangue derramado e vertido por nós e pela alegria de fazer parte da sua família. Pai querido, Pai eterno, obrigado. É a minha oração, em nome de Jesus. Meu querido e minha querida, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fica com Deus.